Às 18 horas, finalizaremos as atividades do dia com uma mesa sobre políticas públicas de esporte no Brasil e no Espírito Santo, que ocorrerá aqui no teatro, e no mesmo horário, no auditório do CEFD, haverá a sala de bate-papo com atletas, ex-atletas e dirigentes olímpicos do Estado. Solicitamos que os expositores dos pôsteres fixem seus trabalhos às 14 horas no saguão do CEFD e que estejam presentes às 17 horas para a apresentação dos mesmos à Comissão Científica do 10º CONESEF. Qualquer dúvida, procurem um dos membros da Comissão de Apoio. Iniciaremos as atividades de hoje com a apresentação Ginástica Espetacular. Esta apresentação de ginástica geral visa demonstrar movimentos de ginástica acrobática através dessa modalidade gímica. Desta forma, os alunos do 4º período de licenciatura da UFES apresentam esta composição, que de forma criativa e divertida, mostra que quando prevalece o fair play, todos ganham ao final. A professora responsável é a doutora Paula Cristina da Costa Silva.
discutirá os discursos midiáticos vinculados aos mega-eventos esportivos e as suas repercussões no contexto escolar. Para mediar essa mesa, convido a professora doutora Ana Cláudia Silvério Nascimento, do CEF de UFES. Para debater o tema em questão, convido o professor doutor Edson Luiz Gastaldo, da UFRRJ. Convido também o professor doutor Fernando Bittencourt, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Mais uma vez, bom dia a todos. Em nome da comissão organizadora do evento, a gente agradece a presença de vocês e deseja que esse dia seja um dia de bastante trabalho, que a gente possa aproveitar bastante essa oportunidade. O Congresso propõe para essa mesa dessa manhã a temática mega eventos esportivos, mídia e educação física escolar, pontos de convergência e divergência. E a gente vai contar com a participação de dois professores convidados. O professor Edson Gastaldo é um professor que tem graduação em Comunicação Social, mestrado em Antropologia Social, doutorado em Multimeios, é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tem atuado na área de Antropologia, Comunicação, com ênfase em Antropologia do Cotidiano e pesquisado as temáticas sociabilidade, futebol, publicidade, identidade nacional, Copa do Mundo e mídia. O professor Dr. Fernando Bittencourt tem graduação em Educação Física, mestrado em Educação e Cultura, em Antropologia Social e doutorado em Antropologia Social. É professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e tem atuado com as temáticas mídia, antropologia do esporte, antropologia do corpo e futebol. A dinâmica da mesa vai se dar da mesma maneira que ontem, né? Os nossos convidados terão até 40 minutos para apresentar a sua fala e assim que eles encerrarem, a gente abre a participação dos presentes. Ok? Obrigada, professor Fernando. Grande prazer, uma grande honra estar aqui falando nesse congresso. Eu conversava com os colegas antes, sempre é bom a gente conversar um pouco diferentes, né, do que a gente habitualmente está acostumado, porque a gente tem a possibilidade de novos intercâmbios, de novas questões, de novos pontos de vista, isso sempre enriquece a gente. Minha fala, eu vou começar não falando, vou começar passando um vídeo que a gente produziu em 2006, durante a Copa do Mundo, que chama Ritos da Nação. É um vídeo etnográfico produzido em 8 cidades brasileiras durante os Jogos da Copa do Mundo. Certo? Então, um vídeo curtinho, de 12 minutos. Eu começo passando ele e em seguida eu faço minha fala, porque o próprio vídeo já vai adiantar várias das questões que eu vou me referir mais tarde.
O Brasil é um país quieto e vazio. As ruas das cidades, grandes e pequenas, calam seus muitos decibéis de buzinas e motores. Os pedestres apressados desaparecem. Vagando pelas ruas desertas, ouve-se o grito do inverno tropical soprar folhetos de propaganda, decorados com bolas e bandeiras brasileiras, anunciando ofertas de ocasião. Olhando em torno, percebe-se aqui e ali, nas fachadas dos edifícios, nas lojas, nos monumentos, bandeiras e faixas de pano e plástico verde e amarelo, emblema de identidade nacional, decoração ritual para um evento extraordinário, a Copa do Mundo de Futebol. No Brasil, um jogo da seleção na Copa do Mundo é um rito de pertencimento nacional. Como fato social altamente ritualizado, deve ser vivido coletivamente. Telas de todos os tamanhos oferecem imagens do jogo em bares, praças, escolas, auditórios e até congressos, para onde convergem dezenas, centenas ou milhares de torcedores, um grito sempre renovado de adesão efusiva aos valores nacionais. Um fato social total brasileiro. Diferentes contextos fomentam diferentes situações, com ou sem álcool, com ou sem cadeiras, com ou sem mesas e garçons. Cada situação tem sua particularidade. Em comum, o silêncio atento e a voz metálica dos locutores como um ruído de fundo, entremeados por palavras de torcedores isolados, em grupos ou a um sós, palavras de ordem, cânticos de orgulho nacional. Cada torcedor faz de sua presença no local do jogo um testemunho de sua vinculação ao time de futebol, metonia da nação. Enfeitados com a bandeira nacional ou com algum elemento verde e amarelo, exaltados, nervosos, eufóricos ou entediados, os torcedores permanecem, ficam, esperam. Nos diferentes lugares onde o jogo recebido, alternam momentos de tensão, de relaxamento, de agonia, de quase êxtase. De risada, de ironias, de deboche, de perder a fome. Aos caprichos da bola e dos pés que arranjam, resta aos torcedores aguardar, conter-se, à espera do desenlace, do gol inevitável, determinismo da bola como a meta, inexorável, como o destino.
Independente do resultado, o apito do árbitro põe fim ao campo finito de significação. Durante quase 2 horas, milhões de pessoas estiveram juntas. Entre transe e êxtases, angústia ou alegria, entregues a esse frágil refúgio da vida cotidiana, o jogo de bola. Fim do tempo do jogo, o cotidiano volta a enquadrar o mundo em seu compasso. O tempo da Copa do Mundo, entretanto, obedece a ritmos próprios. A Copa não se decide em apenas um jogo acerto, mas uma vitória é sinal indiscutível de se estar a O silêncio planetado das ruas desaparece ante o volume amplificado dos foguetes, buzinas, cornetas e carros de som. Empresas capitalizam a festa nacional vinculando a venda de seus produtos. Torcedores profissionais, com uniformes e folhetos de propaganda, dando tom algo falso a uma celebração supostamente popular. Evidentemente, o mercado de consumo não deixaria passar em vão essa imensa demanda ritual por símbolos da nacionalidade. Boa parte dos produtos dispostos nas prateleiras alude a este rito fundamental da nação brasileira, oferecendo sabores, aromas e texturas verde-amarelas. Não deixa de ser irônico pensar que em um mundo globalizado e neoliberal, os mais alegres e entusiasmados torcedores brasileiros sejam as embalagens de produtos. Entretanto, para desespero dos anunciantes, futebol é jogo. Em jogo, a derrota é sempre uma possibilidade. Por mais que as vitórias da seleção brasileira e o talento de seus jogadores fizessem crer que o campeonato mundial estava a caminho, cada jogo é sempre um novo começo. Estaca zero. É difícil estar à altura das demandas que se fazem ao futebol brasileiro. Os números de audiência, as cifras do mercado publicitário, os custos das empresas de comunicação são todos astronômicos. Assim, o campo discursivo futebolístico mitifica o futebol do Brasil, torna-o metonímia da nação, fomenta a esperança nacional, em um registro ufanista e hiperbólico. Depois, a anunciantes, locutores e torcedores, resta rezar. Rezar para que os fatos do jogo confirmem na previsão da saída, para que, embriagados de vitória, os torcedores telespectadores consumam fartamente os produtos anunciados. E para que, na derrota, o sentido comunal da nação possa convocar todos e manter acesa a esperança para daqui a 4 anos. Quem sabe, então, um novo técnico e novos craques nos façam mais uma vez crer no destino natural do Brasil. Uma nova versão das velhas fábulas da identidade nacional. Muito
foi culpa minha, entendeu? Aconteceu, não posso fazer nada. Bom, minha fala vai se chamar Futebol e Mídia no Brasil. Certo? Então, meu objetivo vai ser relacionar esses dois campos de atividade, certo? Tanto o universo da prática esportiva em geral, no caso do Brasil, o futebol tem uma tradicional preeminência nesse campo, né? E o campo midiático. Meu argumento é de que esses dois campos, não apenas eles são coincidentes historicamente, mas que eles mutuamente se constroem. Certo? Então, futebol constrói a mídia constrói o futebol, ou o sentido do que é o futebol no Brasil. Os dois, tanto o futebol quanto a mídia, nascem, não o futebol, né, o esporte moderno, nascem no mesmo período histórico, meados do século XIX. Bom, depende do que a gente define por mídia, né? A imprensa é uma mídia que é do século XVI, que dá início à modernidade. Né? Se a gente pensar que os livros produzidos em imprensas de tipos móveis estão na base de grandes movimentos culturais como a Reforma, o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a gente entende logo que a introdução de uma tecnologia numa sociedade transforma essa sociedade. A gente não tem mais a sociedade mais a tecnologia, a gente tem uma nova sociedade. Né? E no caso do esporte moderno, é bom a gente não definir claramente nosso fenômeno, porque é muito fácil a gente cair numa historicização fácil de dizer assim: o esporte é um fato universal, sempre houve esportes, os jogos da Grécia Antiga. Ora, cada sociedade tem seus jogos, não esporte. Né? Vamos marcar claramente a distinção dos termos. Né? Jogos, sim, são fatos universais. Em todas as culturas conhecidas existem jogos. Agora, o sentido dado a esses jogos depende da cultura de cada sociedade. Né? Então, os jogos da Grécia Antiga eram um fenômeno religioso. Não tinha, por exemplo, a obsessão que nós, capitalistas contemporâneos, temos com o recorde, com a mensuração do tempo, com o placar, com a contabilidade. Isso é um fenômeno típico da modernidade, certo? Então, quando eu falo em esporte, eu estou me referindo a esporte moderno. E o esporte moderno surge ao mesmo tempo que os chamados meios de comunicação de massa, que como eu estou definindo a mídia, nasce junto com a grande imprensa, junto com a fotografia, junto com o cinema, junto com o rádio. São fenômenos que vão se constituindo junto. O esporte moderno e a mídia são filhos diletos de um período histórico chamado modernidade. No Brasil, o futebol chega no final do século XIX. Não vou dizer que foi com Charles Miller, embora todos adorem essa versão, né, porque ela está sendo contestada. Mas em final do século XIX começa a se praticar futebol no Brasil, e ainda em final do século XIX chega o cinema no Brasil. Primeira sessão de cinema. Enfim, o Brasil sempre foi um país, pelo menos no final do século XIX, com muita afinidade com os desenvolvimentos tecnológicos de ponta. O segundo telefone do mundo foi instalado no Brasil. Certo? O Graham Bell inventou o telefone e Dom Pedro II foi o primeiro sujeito a comprar um telefone e instalou uma linha entre o Palácio no Rio de Janeiro e o Palácio em Petrópolis. Então, essa afinidade nacional com a atualização tecnológica sempre foi marcante no nosso país. Né? Então, o cinema, a primeira sessão pública de cinema em 1895, e já em 1901, 1902 já tinha filmes sendo produzidos e começam a ter sessões públicas de cinema em São Paulo em 1908. Pois muito bem. Em 1908 tem um livro do Jean-Claude Bernardet, História Crítica do Cinema Brasileiro, eu acho. Ele faz um relato, um inventário das primeiras sessões de cinema. O que mostram as primeiras sessões de cinema no Brasil? Jogos de futebol. Paulistano versus Athletic Club. Certo? Então, eles passavam o jogo inteiro? Claro que não. Né? Os filmes naquela época eram mudos, eram muito curtos, os filmes não duravam mais de 10 minutos. Então, o que se passava era uma espécie de futebol compacto. Certo? Filmavam os melhores momentos do jogo de futebol, no match, como chamavam naquela época, e passavam nos cinemas, como parte do noticiário. O que eu saliento desse fato?
para evidenciar que o futebol não se torna um fenômeno de massas no Brasil por acaso. Existe uma apropriação midiática do fenômeno futebolístico desde o começo do fenômeno futebolístico. Certo? Então, o futebol inventa a imprensa esportiva. A imprensa esportiva, por sua vez, inventa o futebol, não em si, mas como fenômeno de massa. Quando começa a ter grandes torcidas, quando começa a se dividir a população em quem torce para qual time. Certo? Então, essa dimensão massificada e esse sucesso quase instantâneo do futebol chamou a atenção de muitos intelectuais, Heitor Villa-Lobos, Graciliano Ramos e muitos outros, foram críticos da entrada do futebol e viam o futebol como mais um modismo estrangeiro, certo? Mais um elemento de imperialismo cultural contra a cultura nacional. Tem um texto do Tony Jorge e do Globo Solos que chama Futebol é Fogo de Palha, né? Que é sobre um artigo do Graciliano Ramos, que fala que o futebol não tem nada a ver com a identidade nacional, que o verdadeiro esporte nacional é a rasteira, de preferência pelas costas, né? Então, que a prática de uma atividade inventada na Inglaterra, com nomes como center forward, back, midfielder e goalkeeper, né? Corner, e todas essas nomenclaturas estrangeiras, era um modismo, fogo de palha, agora está fazendo sucesso, daqui a pouco acaba, né? Bom, ele estava errado, né? O que aconteceu foi que o avanço, o processo histórico da sociedade brasileira encampou o futebol, foi atribuindo-lhe novos significados, foi ressemantizando, por assim dizer, o universo do futebol, e ele foi aos poucos se constituindo como um símbolo fundamental da nação brasileira. Não que isso tenha acontecido por acaso. A gente tem que destacar aqui que o futebol se tornou emblema de identidade nacional por uma ação de Estado, por uma política do Estado brasileiro, de fomentar, a partir de 1930, todas as possibilidades que o Brasil tivesse de construir uma identidade nacional foram incentivadas pelo governo brasileiro, né? O governo pós-30. Não é por acaso que o Brasil é o único país a participar de todas as Copas. Ele participou de todas as Copas porque o Estado brasileiro fez questão de que a equipe brasileira participasse de todas as competições internacionais de futebol possíveis, né? Então, a Copa do Mundo de 1930, por exemplo, teve 13 participantes. Vocês vão dizer 13? Como é que faz uma competição com 13? Bom, foi quantos times o Júlio Ribeiro conseguiu arrumar para viajar de navio até o Uruguai. Na Europa ninguém queria participar de uma competição maluca como essa, onde já se viu pegar os meus melhores atletas e enfiar num navio para chegar lá gordos, fora de fora, para jogar num lugar que eu nem sei se tem campo, um lugar remoto da humanidade chamado América do Sul, né? Então a maior parte das principais equipes europeias não participaram da Copa do Mundo. Não é por menos que a final foi Uruguai e Argentina, certo? Boa parte dos países participantes da primeira Copa do Mundo eram sul-americanos. Então, a participação do Brasil nessa competição Copa do Mundo, ela sistematicamente tem sido, continua sendo sistematicamente apoiada pelo Estado brasileiro, né? Então, todos os grandes símbolos da identidade nacional, aquilo que hoje a gente considera como a expressão máxima da nossa essência nacional, o samba, o carnaval, o futebol, todos eles foram gestados durante o período Vargas, durante o primeiro período Vargas, né? A Liga das Escolas de Samba aparece em 1936, por exemplo, como uma invenção de uma competição entre uma festa que antes era o curso, uma festa popular, ou seja, no carnaval ninguém regula nada, as pessoas saem para a rua e tal. Pois muito bem, pois agora cada comunidade terá uma escola de samba, cada escola de samba desfilará perante uma tribuna de jurados, esses jurados atribuirão pontos, cada escola de samba comporá um samba que, de uma certa maneira, louve a história, as virtudes, as figuras históricas da nação brasileira. Isso tem um projeto educacional aí, certo? E que transforma uma festa coletiva, ritual, enfim, arcaico, em uma espécie de competição, uma espécie de esporte, quer dizer, né? Em que das baianas, comissão de frente, mestre de sala, tudo passa a ganhar pontos, faz um ranking, tem ascenso, descenso, primeira divisão, segunda divisão, vira campeonato, né? Então, tem uma espécie de esportivização do carnaval que dá ao carnaval brasileiro a sua feição que tem hoje.
Né? Então, o que eu quero dizer é que esses emblemas de identidade nacional são produto de uma política de construção de identidade nacional, são resultantes de ações de Estado. Tá? Com o futebol não foi diferente. Relacionando o futebol com o mídia, é importante a gente destacar que essa competição Copa do Mundo, ela sempre, depois da primeira edição, que finalmente, após muito esforço do GMB, conseguiu dar certo, né, tornou-se, aos poucos, uma competição tradicional e, desde muito cedo, a Copa do Mundo despertou sua vocação para a mediatização, para a sua apreensão midiática e constituição de público de massa. Né? Então, em 1938, por exemplo, a Copa do Mundo já começa a mostrar essa sua vocação para o teste e a aplicação de novas tecnologias. Em 1938 é realizada a primeira transmissão de rádio transoceânica para transmitir a Copa do Mundo da França em 1938, certo? E aqui, na transmissão de rádio transoceânica, ou seja, o primeiro grande veículo de massificação do futebol é o rádio. Não é por menos que o Flamengo é a torcida mais... O Flamengo, o Botafogo, os times do Rio, tem torcedores do Nordeste, tem torcedores em Minas Gerais, tem torcedores por todo o Brasil. É a ação direta da Rádio Nacional. Política de mídia do governo Vargas cria a Rádio Nacional, uma potência de transmissão capaz de atingir todo o território nacional, que transmite do Rio de Janeiro. Que jogos de futebol passa a Rádio Nacional? Jogos do Rio de Janeiro. Então, a constituição de torcidas em nível nacional começa justamente por um fenômeno de mídia. Não é? Então, cabe destacar aqui uma coisa que é importante dizer com relação a isso, que o meio de comunicação clássico, ele tende a mostrar-se transparente, invisível, ou seja, ele é apenas uma janela que te permite acesso ao mundo, ou seja, do lado de lá da tela está o mundo. Quando isso é evidentemente uma ideologia. Então, o que diz o locutor com a partida? Ele nos diz o que ele está vendo, o que é a partida que está acontecendo. Mas isso é uma construção narrativa. A gente está ouvindo palavras faladas, a gente não está vendo um jogo. E mesmo num jogo de futebol transmitido pela TV, a gente não está vendo o jogo. A gente está vendo as imagens que a câmera mostra, e das muitas câmeras presentes, a que foi escolhida pelo sujeito chamado Switch Master, que é o sujeito que escolhe, agora vai essa câmera 14, agora vai a imagem 12, agora, ou seja, na montagem dos diferentes planos, que nos são oferecidos um de cada vez, a gente vai vendo um discurso em forma de programa de TV. Então, um jogo de futebol, mesmo ao vivo, mesmo via satélite, mesmo em 3D, é uma construção narrativa, é um discurso, não um fato. Então, um exemplo interessante disso, curioso, aconteceu em 1960. O Brasil ia jogar com a Argélia, certo? Teve jogo treino para a Copa de 62, estava compondo para eliminatórias, enfim. O Brasil ia fazer um jogo com a Argélia lá. Só o rádio, evidentemente, ia transmitir isso. A emissora destacada para o evento levou um monte de fio, porque precisava do fio para ligar na tomada, para ligar o transmissor, para ligar o microfone, para o cara ver. Só que o jogo era uma espécie de campo de várzea. E ligaram a tomada mais próxima, puxaram todo o fio possível, esticaram o microfone e ainda assim ficavam uns 50 ou 100 metros do campo. Ou seja, o locutor não conseguia ver o jogo que estava acontecendo. E estava na hora do jogo. Então ele destacou o seu comentarista, que era o Leônidas, Diamante Negro, todos conhecem, o grande craque da Copa de 38. O Leônidas ficava na beira do campo assistindo o jogo. Quando tinha um gol, ele corria e avisava o locutor de quem tinha feito o gol. Enquanto isso, o que fazia o locutor? Narrava uma partida imaginária. Ele tinha a escalação de 2 times na mão e ele fazia a bola circular pelo campo, ia para cá, para a intermediária, escanteio, cobra, falta, tiro de meta, e ele ia inventando uma partida. Quando dizia, por exemplo, gol do Garrincha, o cara fazia o Garrincha pegar a bola na defesa, driblar 12 pessoas e entrar em gol, com bola e tudo. E pronto, golaço do Garrincha. Olha, o que as pessoas no Brasil souberam? Que o jogo foi 6-0 para o Brasil, quem fez os gols em qual hora? Mas a partida que eles ouviram foi uma partida imaginária. Então, e para todos os fins práticos, quem está no Brasil com o radinho no ouvido está se emocionando, está sofrendo, está torcendo, está querendo
Enfim, mas e o jogo mesmo, propriamente dito? Né? Em que um jogo é diferente hoje? Em nada, basta ver que a gente ouve uma partida pelo rádio e assiste na TV, a bola passa 10 metros da trave e o cara diz, quase deu uma oportunidade de ouro, né? Aquela coisa, inventada porque o rádio tem mais emoção. Aqui emoção é essa. Não é a emoção do jogo, é a emoção do discurso, a emoção das palavras. Né? Então, que esse discurso constrói a emoção. Na TV, a mesma coisa. Um exemplo, eu fiz um artigo na Copa de 98 que chama Os Campeões do Século. E nesse artigo, eu transcrevo as 5 transmissões da partida final, Brasil e França. Que o Brasil, vocês devem lembrar disso, perdeu miseravelmente 3-0, né? Maior goleada que a seleção do Brasil já tomou na história das Copas do Mundo. Só que as imagens eram exatamente as mesmas, transmitidas pela TV francesa. O que muda da Globo para a Record, para a Bandeirantes, para o SBT, para a Manchete? Na época, Manchete. Né? O que muda de uma TV para outra? A pista de áudio. Ou seja, o narrador, o comentarista, as entradas externas, a publicidade, mas o jogo, as imagens, a sequência, a montagem da parte visual do jogo é exatamente igual. Então o que eu fiz? Gravei as 5 transmissões e transcrevi as locuções e comparei elas. E é muito curioso da gente ver que fala, não, mas hoje é ao vivo, hoje é a satélite, a cores. Então hoje tudo isso é muito mais moderno, 3D, né? Copa 2010 3D. Olha, não vamos nos iludir, né? Então, quando vocês devem lembrar do lance que a bola chega em profundidade, naquela época chamava Ronaldinho, né? O Ronaldo Gorducho, chamava Ronaldinho. O Ronaldinho vinha correndo, olhando para trás, a bola vinha em profundidade, entra na área, bater, sobe e pega a bola. E ele tromba com o Ronaldinho, os dois caem no chão. 4 locutores disseram, coisa do jogo, choque normal, acontece. Um dos locutores surdo e diz assim, vocês estão vendo esse mascarado desse goleiro francês? Ele deu um soco na barriga do Ronaldinho. Como é que o juiz não expulsa esse cara? Da onde ele viu isso? Mas ele tem o microfone na mão. Nós temos um aparelho de televisão que está assistindo. E ele fala, a gente ouve. Como é que a gente pode discutir com ele? Então, para quem está acompanhando aquela locução, até enxerga o soco, que eu não vi bem, mas ele disse que deve ter acontecido. Outro exemplo, o Galvão Bueno estava completamente irritado com o bandeirinho, chamava Marco War, o bandeirinho, estava completamente irritado com o bandeirinho. Já o Juarez, o China, dizia assim, esse bandeirinha está na nossa gaveta, esse é nosso, pode escrever, né? O mesmo sujeito. Aí ele estava xingando o bandeirinha, xingando, a bola sai pela lateral, e aí nesse momento, a gramática, a retórica televisiva, usa o momento que a bola está fora de jogo para mostrar outras imagens que vão compondo a história. Mostra um torcedor fantasiado, mostra o técnico, mostra o banco, mostra outras imagens. Né? E nessa hora ele mostrou o Zagallo em câmera lenta, uma imagem gravada antes, que mostrava o Zagallo gritando para dentro do campo, em câmera lenta, como era aquele Zagallo gesticulando assim, em câmera lenta e dizendo alguma coisa em câmera lenta. Né? O Galvão Bueno vinha falando, esse bandeirinho está roubando, isso é uma vergonha, como é que deixa esse cara e tal, na Copa do Mundo e tal. Olha aí o Zagallo falando mal do bandeirinho. Como ele viu, câmera lenta, o Zagallo fala mal, ele conseguiu interpretar. Ao mesmo tempo em que narrava o jogo, ele interpretou a fala do Zagallo em câmera lenta e descobriu que era do bandeirinho. Então o que eu quero mostrar é que, sim, jogo de futebol na televisão é um produto de mídia, é um programa de televisão, ele é sujeito a todas as lógicas que perpassam a construção do discurso midiático. Por exemplo, todas as imagens têm que caber numa tela de 3x4 horizontal. Certo? Todas as imagens têm que ser passadas em sequência, não consigo botar 2 ou 3 ou 10 imagens ao mesmo tempo. Bom, são em sequência. Qual sequência? Essa sequência constrói uma narrativa. Tem um artigo sensacional da Carmen Leal, querida amiga, professora do Fernando, lá da Federal de Santa Catarina, que ela publicou numa revista antropolítica, número 14, se não me engano. E esse artigo chama A Retórica Televisiva, é sobre a retórica televisiva. O que ela faz? Ela desconstrói, ela decupa a transmissão de um jogo de futebol
e mostra de que maneira a sequência de imagens montada depois do gol. Então, mostra o gol, mostra a torcida, mostra o atacante que fez o gol, mostra o replay do gol, mostra o banco, mostra o técnico, mostra o goleiro, mostra a torcida de novo. Ou seja, tem uma sequência ritualizada de imagens que, cada vez que acontece um gol, aquela sequência se repete. E que, o montar a apresentação do jogo dessa maneira, constrói sentido. Constrói sentido, que isso tem implicações na leitura que se faz. Né? Porque, enfim, muitos dizem assim, que quando pensam em termos semióticos, todas as leituras são possíveis. Isso não é verdade. Todas as leituras são possíveis, mas todo mundo lê do mesmo jeito. Todo mundo lê Robinson Crusoe e entende a mesma coisa. Então, como assim? Robinson Crusoe é uma história de ETs, da invasão do planeta Marte? Não é uma leitura possível. Certo? Ou seja, quem escreve, quem fala, como diz o Bourdieu, impõe a recepção. Impõe, ele fala e quem está vendo o jogo ouve. Eu coloco as imagens e quem está vendo TV assiste. Né? Então, o sentido ele não é imposto, mas ele é proposto fortemente. E ele carrega uma significação preferencial. Né? E essa retórica da montagem televisiva carrega sentidos. Né? Então, meu tempo já se aproxima aqui. Então, eu quero salientar algumas dimensões do jogo de futebol, particularmente jogo de futebol da seleção brasileira em Copa do Mundo, como um fato midiático, certo? Minha intenção aqui é complexificar um pouco esse olhar, né, do jogo, mostrando algumas das linhas de força que perpassam esse produto de mídia. Tá? Então, por exemplo, a audiência estimada de um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo é da ordem de 120 milhões de pessoas. Isso dá mais ou menos 97% dos televisores ligados em termos de audiência. Nenhum outro fenômeno de mídia na história da TV brasileira consegue fazer com que 97% dos televisores ligados estejam ligados no mesmo programa. Certo? O recorte é uma coisa curiosa. A maior concentração histórica de mídia da TV brasileira em todos os tempos aconteceu às 13h30 da madrugada. 98% vendo Brasil e Inglaterra na Copa de 2002. 13h30 da madrugada, que é um horário de baixíssima audiência, um horário que todo mundo está dormindo. Mas naquele dia, 110 milhões de pessoas estavam com seus televisores ligados, assistindo Brasil e Inglaterra na Copa do Mundo. Ainda bem que a gente ganhou, né? Eu ia tirar o som da rapaziada. Bom, mais do que isso, quando a gente pensa que quem é que financia a mídia? Muito bem, eu ligo a televisão e passo a assistir os programas. Né? Quanto eu pago para assistir os programas? Fora da TV a cabo, tipo TV aberta. Né? Quanto eu pago para assistir os programas? Pago nada. Eu compro o aparelho de TV, pago a conta da luz. E é isso. Né? Mas quem é que paga o cachê dos atores? Quem é que paga a viagem do repórter? Quem é que paga o custo da transmissão, a produção, enfim, televisão tem um custo altíssimo. Quem é que paga isso? A publicidade? Então a gente não pode, ao pensar o programa de televisão, o futebol como um programa de televisão, como um fato social complexo, numa sociedade capitalista, ignorar que tem alguém pagando por isso. Quem é que está pagando? A publicidade. Qual é o interesse da publicidade? É em veicular suas mensagens à audiência reunida pelo interesse dos programas. Então, fica evidente que quanto mais interessante, aspas, for o programa para a audiência, tanto mais o publicitário vai estar interessado em veicular seu anúncio naquele programa. Por assim dizer, joga o pão para atrair os peixes e aí ele joga a rede. Mais ou menos isso. Né? Então, existe no custo da veiculação midiática no anúncio publicitário um fator que se chama ágio da audiência. Tá? Então, quanto custa? Não tem uma tabela fixa, depende da audiência. Se a audiência estiver em ascensão, o valor do ágio da audiência vai implicar no valor da publicidade. Então, o publicitário leva em conta o que se chama de custo por mil, ou seja, quanto custa para atingir 1000 pessoas do meu público-alvo? De modo que, anunciar no Jornal Nacional, o custo por 1000, mesmo que o valor seja insuperavelmente mais alto que no Corujão, chama Corujão, aqueles filmes
passa às 3 da manhã, né? Mesmo que seja um custo muito mais alto, o custo por mil é muito mais baixo, porque eu veiculo para 30 ou 35 milhões de pessoas. Então, eu consigo atingir uma audiência e o meu custo por mil vai fazer valer a pena. Por isso, todo mundo quer anunciar no Jornal Nacional e ninguém quer anunciar no Corujão, porque não vale a pena. O público está dormindo, não está ligado na TV. Eu estou passando meu anúncio na TV para ninguém. Então, uma audiência reunida em uma Copa do Mundo, vocês já entenderam que é um dos custos mais altos de veiculação da TV brasileira. Uma cota, na Copa de 2002, uma cota de patrocínio da Copa custava 16 milhões de dólares. Isso dá direito a quê? 16 milhões de dólares. A ter um anúncio no começo do jogo, um anúncio no intervalo, um anúncio no final. Fora chamadas pelo locutor ou bandinhas digitais que aparecem no pé da tela durante o jogo. E é isso, 16 milhões de dólares. Mas para 120 milhões de pessoas. Estão vendo a tua marca, estão ouvindo falar do teu produto. Certo? Então, o que a gente percebe nesse sentido é que futebol e mídia são campos completamente dependentes um do outro. A mídia depende da audiência. O futebol depende da audiência. A publicidade depende da audiência. Os fabricantes dos produtos anunciados dependem da publicidade que convencerá a audiência a construí-los. Então a gente vê que tem toda uma grande engrenagem, certo? Articulada em torno do consumo coletivo de um bem cultural, a partir de futebol, certo? E que o grande fiel da balança é quem? Nós, a audiência. E que se a audiência boicota o jogo, o anunciante vai à falência. Certo? Então, por assim dizer, né? Não é assim tão direto. Mas o ponto aqui a destacar é que não é simplesmente o jogo passando lá e a gente aqui assistindo. Existem muitos fatores, muitas relações de poder perpassando esse fato social complexo, que eu chamo de fato social total brasileiro. Fato social total, porque nesse evento implicam relações jurídicas, relações de gênero, relações de classe, relações econômicas, relações de competição. E por isso que a escalação da seleção brasileira é também um assunto nacional. E notem como é que o interesse de empresários ligados ao setor do futebol converge para a escalação de um jogador, que o meu jogador esteja na seleção, porque o passe dele vai ser valorizado e o dinheiro resultante da sua venda, transferência, etc., vai ser também astronômico. Né? Então, minha fala foi no sentido de salientar algumas das complexidades que perpassam a relação entre futebol e mídia no Brasil. Dois campos que não apenas coexistem, mas que se constroem mutuamente através da história. Era isso. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Queria começar agradecendo ao convite generosamente feito pelo Ivan diretamente, né, pelo professor Ivan, mas no conjunto da comissão organizadora do 10º Congresso. Agradecer a acolhida, né, desde a nossa chegada no aeroporto. Mariana foi nos buscar, agora na mesa. Ana, muito obrigado. Bom, vocês viram que o Edson gosta de estudar Brasil e França, né? 98, 2006. Então, ainda bem que não vão jogar essa Copa. Estamos a salvo. Então, pode passar. Então, retornando. Isso. Eu preciso esclarecer uma questão que eu acho importante, né? Esse é um trabalho que não se dá a partir apenas dos meus estudos não é um trabalho individual. Que eu vou discutir com vocês, é algo construído coletivamente, claro, né? A partir dos meus estudos, mas um trabalho que é construído coletivamente a partir do laboratório e observatório da mídia esportiva na UFSC, do qual eu sou o vice-coordenador, e o professor Giovanni Pires, que esteve aqui ontem à noite, é o coordenador. Né? Talvez ele, com mais propriedade, inclusive, pudesse falar, está nessa mesa.
Então, o que tiver de bom aqui nessa conversa, eu queria dedicar aos colegas do Labomídia e aos professores e professoras de educação física desse Brasil. O resto é minha responsabilidade. Bom, eu não sei se o início de conversa não o início, né? Se a palestra do Edson vai me ajudar ou atrapalhar. Eu vou explicar. Porque como a gente, de certa maneira, tem uma formação um pouco comum dos estudos sobre futebol e sobre a mídia, ele avançou em grande parte do que eu iria trabalhar. Então, eu acho que eu vou trabalhar um pouco mais com exemplos daquilo que foi discutido, né, do que propriamente avançar muito teoricamente nessas questões. Pode passar, não? Então, eu dividi a minha conversa em 4 partes. Uma primeira sobre uma visão sobre os mega eventos, que o Edson, de certa maneira, já elaborou questões. Uma segunda, que é uma visão sobre os meios de comunicação, né? Um terceiro aspecto, que é fazendo essa conexão, e mais uma vez, mais ao final da fala, o Edson acabou, né, também mencionando. E, por fim, apresentar algumas experiências que a gente tem feito no Labomídia e no Instituto Federal, onde eu leciono, com o trabalho na educação física, utilizando os meios de comunicação e os debates em torno desses grandes eventos. Então, um viés pedagógico. Essa apresentação não é para dizer o que deve ser feito, mas o que nós estamos fazendo, né? E para apreciação e crítica e debate em torno dessas questões. Então, talvez eu vá repetir algumas coisas, né? Mas penso que é importante. Acho que o vídeo que o Edson nos apresentou é muito feliz por mostrar um evento que parece realizar um corte na nossa vida cotidiana, né? Ele realiza um corte ao modo de um ritual. Esse corte, ele meio que paralisa o tempo, nós ficamos suspensos em torno daquele jogo, e nessas partidas de futebol, muitas coisas entram em jogo para além da própria partida de futebol. Dá para pensar que esses mega eventos, né? Esse nome é novo, né? Mega eventos. Eles são modos de atualização discursivas sobre nós mesmos. Formas pelas quais nós contamos histórias sobre nós para nós mesmos, como diria um antropólogo chamado Clifford Geertz. E aí se daria uma relação entre o ritual, que é a repetição, né, cíclica desses eventos, com o mito, que é propriamente a discursividade desses eventos. E uma série de questões, então, são postas à mesa nesse fato que o Edson também já contou, é um fato social total, no nosso caso brasileiro, mas não só brasileiro, né? Ele é um fato social total, porque nesses eventos estão implicados muito mais do que um jogo de bola, né? Ali nós vamos decidir muitas coisas sobre a nossa brasilidade, inclusive. Pode mostrar? Então, eu vou usar 2 exemplos para a gente ver que uma Copa do Mundo vai além de equipes de futebol jogando bola. Esse é um lance clássico, ficou famoso, acho que não tem quem não conheça, a cabeçada no peito, né, que o Materazzi sofreu durante a final da Copa em 2006, né, feita pelo Zidane. Até tem uma provocação ali. Ali é só uma agressão inconcebível? É um lance de jogo? Eu vou fazer uma brincadeira interpretativa. Vocês sabem que o Zidane, ele é um argelino francês, né? A família dele é de uma região chamada Kabila.
que foi estudada pelo Pierre Bourdieu. Bom, o que aconteceu nesse lance? A primeira coisa que aconteceu, que deu para perceber nas imagens, é que o Materazzi puxou a camisa do Zidane no lance próximo à área, dentro da área. Bom, isso é uma falta comum de jogo, né? Às vezes nem falta né? Então, o que aconteceu? O Zidane, ele acabou tomando uma atitude que, do ponto de vista dos jogadores profissionais, é inconcebível oferecer a própria camisa ao adversário. Isso é inconcebível, isso é antiético. Então o Zidane fez isso. Só que o Materazzi é italiano. E o italiano começou a confusão, gastar o italiano. O que ele faz? Bota toda a família na discussão. Entra a mãe, tio, parente, todos os parentes, né? Bom, só que tem um problema. O Zidane, ele é, então, argelino da Kabila. E segundo Bourdieu, nessa região da Argélia, 3 coisas são sagradas: a casa, a espingarda e a família. A família é sagrada na Kabila. Ela é intocável, seja na prática ou seja no discurso. Então, quando um italiano xinga a família de um argelino da Kabila, esse Kabila se sentiu ofendido na honra mais profunda. E ele reage. Ele reage com um golpe, que é essa cabeçada, que é um golpe dado nas ruas, segundo a Carmen, inclusive, Carmen Real, dado nas ruas, nas periferias das grandes cidades francesas, pelas coletividades marroquinas, argelinas e outros africanos e terceirmundistas que vivem na periferia e estão em conflito frequentemente. Então, essa brincadeira interpretativa pode não ter acontecido nada disso. Pode ter sido apenas o Zidane perdeu a cabeça e, em perder a cabeça, deu uma cabeçada, paradoxalmente. Né? E todos sabem que foram os negros. Expulsamos de nós, no período eugênico, aquilo que nos era maléfico, aquilo que nos levou à derrota, os negros. Só que em 58, 62, ou mesmo 70, os negros e os índios voltam para mostrar que a nossa natureza é uma natureza vitoriosa, que o misturado pode dar certo, e assim por diante. Até chegar a 2006, que novamente nós vamos discutindo a identidade, expurgar de novo de nós mesmos os culpados pela derrota. Não foi só o Roberto Carlos armando a meia, senão os estrangeiros, né? Ou seja, aqueles brasileiros que não eram mais brasileiros, senão brasileiros europeizados, que ricos em suas mansões e seu estilo de vida europeu não representavam mais o que é ser brasileiro. Então, isso é apenas um exemplo do diálogo que a gente está travando aqui, que uma Copa do Mundo e esses grandes eventos em geral, eles transcendem a questão esportiva. Eles vão além dessa questão esportiva. Pode passar e vou dar um outro exemplo. Essa foto aí, ela está em todos os portais, praticamente todos os portais na internet, né? UOL, Terra. Alguém imagina quem são essas beldades? Bom, né? Se vocês acompanham um pouco o debate em torno das questões econômicas que envolvem a Copa do Mundo, a FIFA faz uma série de exigências, entre elas a exclusividade, né, de publicidade e comercialização no período em torno dos estádios, em uma série de espaços, exclusividade de seus patrocinadores. Bom, essas meninas foram acusadas pela FIFA, investigadas, 2 foram presas. Eu acabei perdendo a foto das 2 presas, tiveram que pagar fiança. Foram acusadas de marketing de emboscada.
quem patrocina a Copa é a Budweiser, e elas foram acusadas de fazer publicidade para a Bavária, que é uma outra cervejaria, através desses vestidos laranjas, que pareciam estar torcendo pela Holanda, são loiras como as holandesas, mas estariam fazendo publicidade. Então, esse é só mais um exemplo de que, no círculo que envolve um evento, ou um mega evento, mais do que as questões esportivas, tantos outros aspectos estão envolvidos, como as questões econômicas, as questões políticas, religiosas e assim por diante. Então, esses são dois exemplos, né, que eu acho que casam um pouco com o que a gente estava conversando até aqui. Eu vou falar agora um pouquinho, fazer uma visão sobre os meios de comunicação. Os meios de comunicação a gente tem tomado como um espaço social. O espaço social, ele é recortado, demarcado por fronteiras nem sempre nítidas, né, que se objetivam em fronteiras materiais também. Por exemplo, não sei como é que é aqui, mas não deve ser muito diferente. Em Florianópolis nós temos a praia da classe média, a praia dos jovens magros e fortes, nós temos a praia das famílias, a praia do povão. São espaços sociais que vão se organizando com alguma lógica interna às próprias relações sociais. Os meios de comunicação também são espaços sociais, que se organizam, né, historicamente, em torno de um conjunto de materiais, de objetos, em torno de recursos financeiros, mas também em torno de representações sobre a realidade, modos de ver a realidade. E dentro desse conjunto de relações sociais, duas questões são muito importantes para pensar os meios de comunicação. Uma é que esses espaços sociais são campos. E aí eu estou trabalhando com um sociólogo, antropólogo, né, falecido há um pouco mais de tempo, Pierre Bourdieu. O que são esses campos? Os campos são espaços sociais relativamente autônomos, que decidem em seu interior, através de uma disputa estruturada dentro da sua própria lógica, aquilo que é legítimo e verdadeiro, ou dentro desse próprio campo. Eu acho que o exemplo é tranquilo, a gente pensar que quem decide o que é o campo da educação física? O campo da educação física, aquilo que é a verdade do campo, aquilo que é legítimo no campo, é discutido no interior do próprio campo da educação física. Né? Então somos nós, enquanto campo organizado, nesse caso um campo de trabalho, que decidimos o que é o campo da educação física. Então os meios de comunicação também são um campo relativamente autônomo. Claro, os campos são relativamente autônomos, porque eles sofrem múltiplas influências, né? Econômicas, simbólicas, políticas, mas de certa maneira, se a gente for discutir quem decide o que é o jornalismo esportivo, são os jornalistas esportivos. Quem decide o que é o campo da publicidade, o que é a publicidade boa e o que é a ruim, são os publicitários. Em seus campos de atuação, debatem num jogo de forças, né, que o próprio campo organiza para dizer aquilo que é legítimo como conteúdo e como valor dentro desses campos. E esses campos, tentando fazer a relação entre aquilo que é coletivo e aquilo que é individual, eles são compostos por pessoas que têm hábitos
ali o hábito não é uma definição muito digerível, mas basicamente é o modo como a gente incorpora o mundo em que vivemos e, na medida em que esse mundo em que vivemos é incorporado, é interiorizado, ele é exteriorizado. Em síntese, é o mesmo mundo que eu apreendo, eu devolvo a partir da minha subjetividade. Qual é a importância dessas questões? Ou quais são que importâncias a gente pode estabelecer para determinados aspectos? É que os meios de comunicação são, por um lado, um conjunto material, ou seja, meios, mas por outro, eles também são um conjunto de relações sociais, de grupos e indivíduos que atuam nesse meio, a partir de um determinado modo de ver o mundo. Né? Nós vamos avançar um pouco mais sobre isso. Pode passar, por favor? Bom, fora essa questão de que vivemos esse mundo de pessoas, os meios de comunicação também sofrem algumas pressões. As duas primeiras são duas pressões muito importantes. A primeira é a do índice de audiência. Não é? O Edson acabou de mencionar a questão de que 98% dos televisores estavam ligados quando o Brasil estava enfrentando a Inglaterra, na Copa de 2002. Né? Há uma pressão por isso. E essa pressão, evidentemente, está relacionada a um universo que é bastante complexo, que envolve a economia, né? Sistemas políticos, organizações sociais de diferentes níveis. Além dessa pressão, que os jornalistas em geral, né, e quem trabalha nos meios de comunicação, acaba tendo que incorporar, além dessa pressão, tem a segunda pressão, que é a ideia de furo de reportagem. Quem tem acompanhado a Copa do Mundo agora e tem visto uma crise nunca vista, talvez, de proporções, inclusive, que não se imaginavam, entre os meios de comunicação e especificamente com a figura do treinador da seleção, com o Dunga, essa crise é gerada, ou pelo menos o que tem aparecido na superfície, pela impossibilidade dos furos de reportagem. Como todo o sistema de comunicação que envolve o time do Dunga, ou a seleção brasileira, está relacionado a espaços específicos de coletivas e pequenos flashes dos treinos, e, por exemplo, a grande emissora não consegue fazer as suas exclusivas, né? Há registros de que na Copa de 2006 essa emissora chegava a tirar alguns jogadores 1h da manhã do alojamento, né, do hotel, para fazer entrevistas exclusivas. Bom, não podendo ter furo de reportagem, se tem uma crise. E aí a gente tem, o que a gente tem por essa questão, não apenas porque não tem o furo de reportagem, porque, ao contrário de outros campos, aquilo que é uma novidade acaba sendo repetida e exaustivamente, é uma circularidade circular da informação. Gente, ninguém lê mais jornal do que jornalista. E eu acho que ninguém vê mais publicidade do que quem trabalha com publicidade. E ninguém lê mais educação física do que quem trabalha com educação física. Eu acho que é uma evidência do interior do campo. Mas se a gente abrir os portais na internet, ou pegar os jornais, ou ver as várias televisões, nós vamos ver sempre o mesmo, mais do mesmo. As manchetes são as mesmas, e vai lá da criatividade de um ou outro repórter, comentarista, criar um discurso um pouco mais sofisticado ou menos. Mas, em geral, o que se tem dentro da questão do jornalística é sempre mais do mesmo. A própria publicidade, se a gente for recuperar um pouquinho,
várias das campanhas publicitárias exploraram a nossa relação amorosa com os argentinos, né? Recorrente, é escola, bom. Então a gente acaba tendo no meio de comunicação um pouco essa questão do mais do mesmo. Pode passar, por favor. Só que, voltando à questão do espaço social, esses espaços sociais são espaços hierarquizados, como as praias, né? São hierarquizadas. Ou como as salas de aula, ou os auditórios, ou a própria cidade, bairro nobre, favela, periferia, e aí há valores positivos e negativos para esses espaços. No espaço social, então, tem essa estrutura hierárquica, e no interior dos meios de comunicação, ou através dos meios de comunicação, nas relações sociais discursivas, um poder que o próprio meio de comunicação confere. Mais uma vez, né, me apoiando no exemplo do Edson, da clássica narração do jogo que não foi visto, né? A gente não trata mais essa questão seriamente, mas nós aderimos ao discurso midiático porque, na sua própria estrutura, ele nos oferece um local de poder, um local de quem faz ver e pode fazer crer. A gente fez uma pesquisa, acompanhando, não um mega evento, mas um evento esportivo importante em Santa Catarina, que são os Jogos Abertos, e numa das abordagens da nossa investigação, a gente pôde perceber que os meios de comunicação, eles estão em 3 lugares, num ginásio. Estão lá no alto, então eles filmam tudo de cima, como quem tem um olhar onipresente. Eles estão junto do acontecimento. Quando tem um evento esportivo, os únicos outsiders ao evento, os únicos que não pertencem ao evento, mas pertencem, são aqueles que fazem parte dos meios de comunicação. Então a gente pode ver as câmeras se deslocando, a fotografia, os repórteres. E mais, eles têm uma possibilidade, que é o 3º lugar, de circular por qualquer dos eventos, dos espaços. Não é? Vou dar um exemplo. Nós temos aqui uma câmera, está nos filmando. Eu não imagino que nenhum de vocês estaria em pé aqui até agora, a não ser esse poder que a câmera confere, né, que é legítimo, nós legitimamos. Né? Tem um motivo, tem um objetivo, mas é legítimo. E assim em diferentes espaços. Nós acabamos por conferir aos meios de comunicação um poder que é esse poder de dizer e de fazer ver, como o caso do Barthez, que eu vi um soco que ele deu no Ronaldo. Vocês não viram? Eu vi. Né? Esse processo, então, que se tem os meios de comunicação como espaço social, ocupados por um certo extrato da sociedade, através de um modo de apropriação do mundo, né? Que cria, por exemplo, éticas distintas no modo de ver as coisas. Por exemplo, há uma diferença profunda entre o que jogadores de futebol pensam do ponto de vista ético, no que se refere àquela humilhação com o drible, aquele deboche, e o que pensam jornalistas. Para jogador de futebol, as humilhações referentes ao drible, elas são impensáveis entre colegas no treino. Imagine entre adversários no campo. Para um certo olhar que vem dos meios de comunicação, o que importa é o jogo. Então, agredir o outro porque
porque o outro fez um deboche, é uma ofensa ao jogo, à ética, à moral e a bons costumes. E que, de fato, a ofensa moral para determinado grupo social foi feita antes. E que ela, como é uma ofensa à honra, pode ser reparada, inclusive, com sangue, né? Como são as ofensas à honra. Então, para a gente perceber nessa questão, que os meios de comunicação ocupam um espaço social e que ocupam um espaço social e têm em seu interior um conjunto de pessoas que também nascem de determinado espaço social e fazem e constroem um certo modo de ver o mundo. Seja através do jornalismo esportivo, seja através da publicidade, ou seja através de outros programas de entretenimento ou de jornalismo em geral. Bom, a ideia é um pouco essa. Queria então passar para essas interconexões, né? A mesa falava em convergência e divergência. Eu preferi conexões. As conexões podem ser convergentes ou mesmo divergentes, né? Bom, acho que nós temos um primeiro problema quando tratamos de grandes eventos, ou mesmo não só dos grandes eventos, do atravessamento do esporte pelos meios de comunicação. É que há um embaralhamento entre os três modos de apresentação dos meios de comunicação, entre jornalismo, entretenimento e publicidade. De fato, em alguns momentos, nós não sabemos se estamos vendo jornalismo, nós não sabemos se o que está acontecendo é publicidade ou não apenas, mas entretenimento. Eu vou dar um exemplo. Eu tive a sorte de ficar profundamente gripado na semana de início da Copa. Então eu tive meus dias de cama, 5 dias, até o início na sexta-feira. Então eu podia acompanhar o que estava acontecendo nas TVs sobre a Copa do Mundo. Bom, como não estava acontecendo nada, ou estava, mas não o futebol, grande parte do tempo dos programas esportivos referentes à Copa estavam fazendo jornalismo da sua própria cobertura. Então, no Sport TV e na Rede Globo se mostravam quantos profissionais estavam lá, a técnica, o novo cenário, a tecnologia que estava sendo usada. Na ESPN, a mesma coisa. Então, a gente não sabe muito bem o que está sendo feito. Se é jornalismo, publicidade, entretenimento. E essa confusão, ela não é pouca coisa. Essa confusão nos atinge muito profundamente, porque esse embaralhamento atinge nossas representações sobre a realidade de maneira a que a gente não consiga ou tenha dificuldade de perceber entre esses elementos aquilo que tem um valor de jornalismo, que em teoria seria uma tentativa de narrar os fatos a partir de um olhar objetivo, que a gente sabe que não existe, mas pelo menos em alguns lugares há uma certa tentativa, com aquilo que francamente, uma tentativa de nos vender um produto, ou o que é para nos divertir. Nós não sabemos muito sobre isso. Por outro lado, acho que essa é uma discussão que a gente não precisa ir muito longe. Fica claro que nesse embaralhamento nós temos uma discussão bastante já vencida entre esporte da mídia e esporte na mídia, né? E o que temos, de fato, é um esporte que pertence aos meios de comunicação, né? Eu comecei a rir um dia desses, que eu comecei a assistir o jogo das 8h30, não sei qual era o jogo, e o narrador disse assim: o mundo inteiro acorda para ver a Copa do Brasil. Eu digo, aonde, né?
provavelmente esse jogo é à noite no Japão. Como é que o mundo inteiro acorda para ver a Copa do Mundo, cedo para ver a Copa do Mundo? Porque há interesses também. A gente pode lembrar das Olimpíadas de Seul, que as provas de 100 metros do atletismo foram 8 horas da manhã lá para passar em horário nobre nos Estados Unidos. E a própria Copa dos Estados Unidos, que tinha jogo ao meio-dia para passar em bom horário na Europa. E assim por diante. Né? Ou mesmo o nosso querido campeonato brasileiro, né? Que o horário dos jogos é decidido por uma emissora, e assim por diante. Ou a própria organização e mudança do regulamento, das regras e das legislações do esporte para atender a essas questões, como as mudanças de regra no basquete, no vôlei, muitas delas ligadas aos interesses dos meios de comunicação. Bom, para encerrar essa questão, o que a gente tem com os meios de comunicação é o telespetáculo esportivo e os grandes eventos. A gente tem apenas a ponta do iceberg. O que esses eventos nos mostram, o que os meios de comunicação mostram desses eventos, além de algumas alegorias culturais, né? A dança dos Zulus, a cidade de Lata, que não é nenhuma alegoria, mas acaba passando no conjunto, né, das notícias ou do discurso da mídia sobre a Copa do Mundo ou outros grandes eventos. O que nós temos é apenas a ponta do iceberg. E o que a gente precisa, ou pelo menos o que a gente tem tentado fazer, né, não o que a gente precisa, porque as pessoas decidem o que precisam, mas o que a gente tem tentado fazer é avançar a discussão sobre as relações entre os meios de comunicação e o esporte ou os grandes eventos para além da ponta do iceberg, para além da espetacularização do jogo. E aí eu vou passar para alguns exemplos. Nós temos trabalhado com um conceito chamado mídia educação, desenvolvido entre outras pessoas pela professora Mônica Fantin, Chico Girardelli, tem mais, né, Ju? E o que isso tem, qual é a implicação dessa questão da mídia educação? Nós atravessamos um período de discussão sobre os meios de comunicação, principalmente influenciados pela noção de indústria cultural, que, sem dúvida, né, pelos frankfurtianos, sem dúvida é incontornável, nós precisamos dessas análises, mas que acabou por tornar a crítica aos meios de comunicação não rigorosa demais, porque o rigor é importante, bastante rigorosa, as críticas foram bastante rigorosas, mas o modo de criar uma barreira aos meios de comunicação, dizendo isso é ruim, isso não serve. E a ideia de mídia educação tenta avançar para uma questão fundamental, que é o fato de que nós vivemos numa sociedade mediada ou midiática, e que a crítica ao abandono aos meios de comunicação não é suficiente, é preciso ir além. Então nós temos trabalhado com a ideia de educar para a mídia, mas também educar com a mídia, através das análises dos próprios meios, através dos estudos sobre as recepções, ou seja, como grupos, indivíduos e grupos percebem ou representam os discursos midiáticos, e através da produção também responsável, ética, que é um modo através do qual a gente aprende sobre o discurso midiático e também se integra a uma sociedade que é francamente mediatizada. Então, eu tenho agora 4 minutos, provavelmente,
só falar de algumas experiências, tá? Pode passar. Eu queria só falar sobre a última experiência aqui. Aquelas são experiências de pesquisa, em geral pesquisação, feita por orientandos do professor Giovanni na pós-graduação, né, no curso de pós-graduação em Educação Física na Universidade Federal. Eu vou me prender um pouquinho, rapidamente, no trabalho do professor Márcio Romeu, que é o primeiro olhar, a experiência com imagem na educação física. Bom, dada essa questão de que não é possível negar os meios de comunicação, mas também não podemos abandoná-lo à própria sorte, é preciso pedagogizá-lo, no caso, para o nosso caso, educação física. O Márcio fez uma pesquisa-ação e foi para a escola e levou uma câmera, né? E aí começou um processo dentro da escola, de formação com os alunos, foi um trabalho com alunos. Bom, eu queria sintetizar em um aluno que pegou a câmera para filmar o time dele de futebol, o time que ele joga, um menino de 9 anos? 12 anos. Para pegar, então o menino foi filmar, filmou no vestiário, se arrumando, filmou o jogo, e o time dele perdeu o jogo, 2-1, ele filmou. Só que o processo de produção, como disse o Edson, e às vezes a gente não está atento, ele passa por uma escolha, um olhar sobre determinado objeto que eu seleciono. Então ele foi aprender, além de filmar, ele foi aprender a editar. E aí ele descobriu que durante a edição ele podia apagar os gols do time adversário e o time dele ganhava. Esse aprendizado não é pouca coisa para um menino de 12 anos. É uma descoberta fantástica. Saber, ele aprendeu com isso que aquilo que ele vê na televisão não é a realidade de fato. É um olhar sobre. Como já ensinou para nós, né, o Edson acabou de falar, como já ensinou para nós o Mauro Betti e também o próprio Giovanni, né, entre outros, que o telespetáculo, ele recorta um espaço, né, que é diferente da experiência direta, é uma experiência mediada. Acabei? Não? Pode passar isso. Falar 2 minutos da nossa experiência no próprio IFSC. Lá nós trabalhamos com ensino médio e com ensino profissionalizante integrado, né? E nós temos então um currículo para esse ensino médio. São 6 fases, nós temos para cada fase um conteúdo a desenvolver. Esses conteúdos, na medida do possível, não vou fazer nenhuma falsa propaganda, porque todos nós somos professores, sabemos que a prática diária ela não é tão simples, não é? Os manuais são bem mais fáceis do que a vida cotidiana, direta, mas a gente tenta criar uma correlação entre a prática da educação física, os seus 4 grandes esportes, mais outros espaços que nós temos para ocupar na própria escola, com conteúdos que são de nossa parte também. Então a gente faz uma discussão sobre qualidade de vida, ou uma vida com qualidade, com os alunos de primeira fase, debate isso, faz práticas sobre essas questões que envolvem as relações sociais. Bom, trabalhamos com questões importantes do autoconhecimento, que tem a ver com os sistemas cardiorrespiratório, exercício físico, o que acontece com a gente quando a gente se move, né? E assim vamos. E na 4ª fase, nós trabalhamos com mídia. Então, agora nesse momento não, mas né, tem a Angélica Caetano está fazendo pesquisação lá também, trabalhando com esses conteúdos, fazendo interdisciplinaridade com o professor de sociologia, que também está trabalhando a temática da mídia, e estamos propondo análise crítica da mídia com referência aos esportes, produção
midiática, blog, filme, jornal. Para que, qual é a nossa proposta? Uma tentativa nunca acabada, pois isso é o processo educacional, né, de compreender os meios de comunicação e compreender as relações que esses meios nos impõem, as relações entre as pessoas, entre os objetos, entre as pessoas e os objetos, entre as pessoas de consumo, as pessoas consigo mesmo, com seu próprio corpo. Não sei se vocês notaram aqui, desculpa falar, mas acho importante. Eu não vi nenhum obeso nadando aqui de sunga. Não sei se vocês perceberam. Há representações sobre quem nós somos e o que nós devemos fazer, que estão mediadas. E é preciso que a gente... Preciso nós lá. As pessoas têm que procurar os seus próprios caminhos. Então, eu não queria agradecer, posso passar a última. Me desculpar pelo ter sido extenso e dizer assim, o nosso trabalho no laboratório de mídia, ele está todo online, disponível nesse site. Então nós temos os 3 livros que o Labomídia produziu nesse tempo, as dissertações, os artigos de congresso, de revista, está tudo disponível. Vídeos, e fica o convite, a visitar o Labomídia internauticamente. Vejam, uma boa coisa da internet. Então, os meios de comunicação não são tão nefastos assim, e a gente pode, então, continuar o diálogo. Muito obrigado. Nós agradecemos ao professor Fernando e agora a gente passa a adotar a dinâmica que vem sendo utilizada aqui no Congresso, de abrir a possibilidade para o diálogo com os 2 convidados da mesa. E fazemos então 2 solicitações àqueles que desejam conversar um pouquinho com os nossos convidados. Primeiro, que se identifique ao fazer a sua pergunta, nome, se puder, instituição, e também que tentem ser objetivos ao expor as suas questões, para que a gente possa permitir a participação de todos aqueles que desejam dialogar sobre o assunto que foi tratado. Ok? Então, estão abertas aí a participação. Bom dia, professora Ana, bom dia, os colegas. Meu nome é Dimitri, sou professor da Rede Pública de Vitória e da Rede Pública de Serra também. E faço filosofia também aqui na universidade à noite. Eu vejo que assim, a linguagem é a morada do ser. O ser, ele não se expressa de outra maneira que não seja através da linguagem. Eu acho que essa é uma questão primordial e de caracterização essencial, não só essencial, quanto existencial do ser. Agora, existe um aspecto da linguagem que ele perpassa sobre uma questão que vai culminar num discurso retórico, que é o discurso sofístico, usado para poder agradar o grande público, e o discurso politicamente correto, a retórica. E existe uma diferença muito grande também na questão da linguagem, que se passa através de uma heurística da fala, é que ela vai não incidir na retórica para persuadir de maneira até mesmo dialética, mas ela vai incidir de uma maneira que leve ao conhecimento. Então, esse discurso, ele passa por 2 vias. Uma via, e sempre foi assim, desde a antiguidade, uma via
se denomina retoricamente. A outra via ela pode se denominar dialeticamente do ponto de vista não de negar o outro porque o outro está falando, mas sim de fazer a negação no intuito de acrescentar o conhecimento. Então nós temos essas duas vertentes na análise do discurso e como esse discurso é implementado. Acho um aspecto fascinante que o professor trouxe para a gente sobre essa questão do consumo, é que a bola da Copa ela foi apresentada 2 semanas antes da Copa, né? Uma bola nova, que não tem costura. Eu acho que o próximo lançamento vai ser que não tem piso, porque ela vai ser feita, o objeto vai ser feito de uma maneira completamente já, né, produzido com uma pressão atmosférica e que vai ser talvez um novo lançamento. Então, você observa que a gente deixa de falar muito dos jogadores nessa Copa e a gente passa a analisar mais o objeto, que é a bola. O mundo todo está falando dessa bola. Eu agradeço também ao outro professor, porque é difícil a gente ver, né? Porque às vezes, assim, para a gente que está ali no campo, né, no trabalho concreto, a gente tem uma dificuldade muito grande e às vezes a gente acredita que nós somos responsáveis realmente pela educação. E aqui está provado através de uma pesquisa, né, que a mídia também, assim como a pracinha, assim como a igreja, assim como o banco, a venda e todos os outros espaços sociais que não só a escola e que não só competência ao professor fazem parte de um processo de educação. Acho que o professor ele se restringe mais ao ensino. É que hoje está meio difícil nesse país se tratando de políticas públicas de educação. Então, ainda bem, né, que nós temos pessoas que vê que a educação ela se perfaz por outros meios que não seja só o professor, né? E aí também desmistificar um pouquinho essa coisa do professor educador, né? E tentar resgatar o ensino nesse país, porque está meio perdido esses valores de ensino no país. A gente acaba acreditando que nós somos responsáveis por esse complexo da educação. Como é que eu vou competir? É com o meu aluno que ele leva o celular para a escola e ele vai querer ouvir o professor falar ou ele vai querer ver o videozinho do celular ou a musiquinha? O mundo hoje é midiático. Nós sempre queremos ver as coisas, né? O que antigamente, eu acho que não há muita diferença, professor, em relação ao passado e hoje. Acho que o esporte se caracteriza, claro, moderno, pelas regras e outras coisas mais, mas a relação do pão e circo continua a mesma. Existia uma arena, existia um tipo de jogos, existia uma vitória. Eu acho que o sacro, ele passa pela questão também hoje do futebol, a questão religiosa, está implícita ali, a fé. O jogador faz o gol, ele olha para o céu e agradece a Deus. Então, em nenhum momento no espetáculo moderno também deixamos de fazer a observação do sacro, porque a questão da religiosidade, ela está presente, toda a humanidade sempre esteve. E essa questão ela é primordial, esse olhar que nós temos para essa questão. Então, assim, eu estou tentando entrar um pouco no diálogo, só para levantar alguns pontos, né, de que essas relações elas são pertinentes, a mídia está aí, né? Se a gente for lembrar Pierre Bourdieu, a gente vai ver que nós podemos atacar o fogo com o próprio fogo no contra-fogos e saber utilizar a própria mídia. Licença. O poder do microfone é poderoso. Em 3 minutos eu não consigo realmente elaborar um pensamento igual o professor tem para 30 minutos, mas eu encerro aqui a minha reflexão. Obrigado. Não, só uma questão de ordem, que também eu me esqueci de informar e eu acho necessário. A gente vai usar a dinâmica de realização de 3 perguntas para que os professores possam, então, né, tentar dialogar. E a gente sabe que as pessoas que aqui estão têm a vontade realmente de fazer o debate, mas a gente precisa de alguma maneira organizar esse espaço para dar a oportunidade a todos aqueles que aqui estão. Bom, o Edson acabou caminhando por algumas questões que eu ia levantar, né?
A primeira é Felipe, né? Dimitri, desculpa. A primeira realmente, quando eu trabalhei com o Bourdieu ali, falando sobre discurso, é justamente essa questão de que os discursos eles são muito mais largos do que apenas as palavras. Então, posições sociais distintas, hierarquizadas de diferentes maneiras, seja economicamente, seja culturalmente, simbolicamente, elas acabam gerando forças de verdade ou positividades ou negatividades distintas, né? E realmente, se a gente concorda contigo que nós somos a morada do ser, é a linguagem, somos seres na linguagem, né? Mas além disso, acho que tem uma preocupação interessante sobre a questão entre o problema que a gente vive entre ensino e educação, né? De fato, a escola não é o único lugar da educação. São muitos os lugares. Mas tem uma frase que ficou muito marcada para mim, principalmente quando se trata de meio de comunicação, né? Se a gente não educar nossas crianças, a Xuxa faz. Então, se de certa maneira, se por um lado, e aí concordando mais uma vez com o Edson, os meios de comunicação não são o sumo poder, mesmo porque os meios de comunicação são muitos, né? Inclusive com experiências, como é que a gente pode chamar? Progressistas, né? Rádios comunitárias, ainda que a gente saiba que isso se trata de um plano bastante complexo. Abre uma rádio comunitária, a justiça fecha, carrega pirata, né? Eu mesmo tenho um amigo, o Léo, que era um grupo de ciências sociais lá da UFSC que levava o transmissor de rádio para os morros lá de Florianópolis, subia, tem uma história fantástica, a mãe dele com 4 caras dentro do carro, um transmissor de rádio, subindo, a polícia parou. Não pode carregar aquilo, né? A polícia parou. Ele está fazendo, não, nós vamos ali, é uma ação comunitária, nós estamos levando os meninos, e foi embora, e a polícia também não se deu conta. Então, assim, dando sequência a essas questões, por um lado, realmente, se joga hoje uma pressão enorme sobre a escola, né? Talvez porque ainda é na escola o lugar em que não são os princípios econômicos que estabelecem as relações, pelo menos não deveriam, né? Na escola, pelo menos se tenta outras relações. Comentar-se contra fogos, né? O Bourdieu não é bobo. Quando ele fala sobre a televisão, é um discurso que ele dá na televisão. Então, é um livro panfleto sobre a televisão. Ele vai e faz um discurso na televisão. O que é que ele está dizendo? Humberto Eco falava em guerrilha semiológica. Uma vez que a gente não consegue ocupar os meios de comunicação, nós temos que criar redes interpretativas, seria isso? Né? Dialógicas que possam rebater, combater e dialogar com o discurso da mídia. Aí essa guerrilha semiológica se daria em diferentes esferas, na associação de bairro, no sindicato, em todos os lugares. O Bourdieu, ele acha que isso é interessante, mas ele diz, não, é preciso ocupar também os meios. E aí ele vai dar uma entrevista ou uma palestra na TV francesa, que é inimaginável aqui. E como é que ele faz isso? É assim, não tem quem pergunte, não tem tempo, só tem uma câmera fixa e ele fala o tempo que ele quiser, do tempo que ele quiser. Como é que ele faz? Com isso, o que ele faz? Ele controla o discurso nos meios de comunicação. Só que tem que ser o Bourdieu, tem que ocupar um determinado espaço no campo acadêmico, das lutas sociais, que também é uma relação de poder. Aí está o problema, né? O discurso da autoridade. Bom, sim, mas essas são as relações postas. O Bourdieu, ele reconhece isso. Ele reconhece isso. E o que a gente faz com isso? Continuar conversando.
para que, na medida do possível, essas relações se tornem mais transparentes e transversais, horizontais possíveis. O que é, claro, um tópico, né? Para além disso, eu acho que tem a questão do senso comum, né, que a gente vive. E, novamente, acho que a gente tem muito bom senso. A gente não tem só senso comum, a gente tem bom senso. Ou um bom senso comum. Né? Mais uma vez, é isso. As pessoas não são estúpidas. Se as pessoas fossem estúpidas, não viveriam, estariam mortas. Né? As pessoas, de alguma maneira, conseguem viver. É a melhor vida que a gente tem? Evidentemente, não é. Para muitos é uma vida miserável. Né? Isso está claro. Isso é uma lógica posta pelo próprio capital, como a gente tem discutido. Né? Isso precisa ser dito, mas, né, agora, as pessoas elas não são marionetes dos meios de comunicação ou dos professores, ou de quem quer que seja. As pessoas também têm suas próprias lógicas, travadas na sua vida cotidiana, na relação com seus pares, com seus pais, com a sua comunidade. Então, eu penso nisso. Continuando, tem uma questão: nós não somos meros consumidores, nós somos consumidores. É isso, somos consumidores. Mas tem experiências, por exemplo, de economia solidária em Florianópolis, mas também tem consumo consciente. Na França tem uma rede discutindo consumo consciente. Só que o próprio consumo consciente é paradoxal. Eu estava saindo de um supermercado e o cara comprou essa sacolinha orgânica. Só queria fazer uma festa, provavelmente, e estava cheio de copo e plástico, copo e garfo descartável. Então também assim, tem bom senso e tem contradição. Nós não somos univos, nós não somos, né? Então a gente tem essas questões bastante difíceis para tratar. Né? Por fim, Adriana, realmente tem questões muito importantes para serem discutidas. Nesse exato momento, a Copa do Mundo não vale nada para um número significativo de pessoas do interior de Alagoas e de Pernambuco, porque suas casas ruíram, a sua cidade desapareceu e as relações sociais estão em suspenso. As pessoas estão em galpões criando outras realidades. Isso é fato. Mas, por outro lado, também é fato que nós temos questões a cumprir na nossa prática como profissionais, professores, pedagogos. Então, se nós como professores, quando tratamos das questões das mídias relacionadas aos esportes, ensinamos aos nossos alunos: olha, o que passa na televisão, crianças de 8, 9, 10, 11, 12, adolescentes como os meus alunos, de 15, 16, olha, o que passa na televisão é uma versão do mundo. Nessa versão do mundo, há interesses políticos, econômicos, ideológicos. Isso não é pouca coisa. Isso é bastante coisa. Trabalhar no sentido da compreensão da realidade. Uma, que é a relação dos meios de comunicação com os nossos conteúdos de educação física. Eu não estou aqui à toa. Existe uma lógica para eu estar aqui. E negar isso é uma bobagem. Entendeu? Então, reconhecer esses espaços também é reconhecer as lógicas políticas que acompanham, que fazem parte do nosso próprio campo, né? E que organizam as nossas relações. Assim como nos sindicatos, outros aqui têm mais voz do que outros. E tem ali o seu capital simbólico, as suas relações de poder travadas a partir de um discurso legítimo dentro dos próprios sindicatos e assim por diante. Para finalizar, realmente, o esforço da FIFA é de pasteurizar os estádios a partir de uma lógica europeia moderna, do que é moderno, higiênico, hierárquico, desigual, esquadrinhada, feita para quem pode pagar e para quem não pode ver televisão. Mais uma das ambiguidades que a gente tem que trabalhar na educação física. O mesmo meio de comunicação que diz: pratique esporte, esporte de saúde, esporte saudável, diz para fazer isso, mas desde que não seja no horário de ver televisão, ou seja, nunca.
Então é mais uma ambiguidade do nosso próprio discurso. E os principais anunciantes são Coca-Cola e cerveja. Esporte, saúde, Coca-Cola, cerveja, não vejo muita ligação. Então, assim, realmente, as lógicas são muito complexas. E não há... Adriano, né? Eu acho que não há uma saída, uma receita, né, para essa questão. O que existem são movimentos. Guerras de movimento, guerra de posição, né? Ocupar espaços, produzir discursos críticos, educar as crianças, ensinar as crianças, né? Ensinar os nossos alunos, no nosso caso, aquilo que faz parte do nosso conteúdo específico, né? Que a gente às vezes nem sabe mais qual é. De todo modo, bom, era isso, muito obrigado, acho que me estendi, obrigado pelas questões. Bom, em função do nosso horário, a gente vai encerrar esse debate. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, agradecer ao professor Fernando pela participação na mesa, e a gente passa às suas mãos um certificado pela participação no nosso congresso. Também agradecer ao professor Edson pela participação, pela contribuição.